Aqui a gente vai estar falando do câncer de mama. Vocês entenderem, o câncer de mama é uma mutação que acontece ali na célula da mama. E essa célula da mama, gente, ela ocorre, essa mutação, essa célula está inserida no organismo, nem no corpo. Então, uma pessoa que tem uma má qualidade de vida, uma desordem emocional, obesidade, sedentarismo, vai tornar, o organismo dessa pessoa torna-se hostil para aquela célula da mama. Com isso, esse meio hostil leva à mutação nessa célula para desenvolver o câncer de mama. Vamos dar um passeio no câncer de mama? Nesse fator, a gente tem os fatores lá, modificáveis e não modificáveis. A gente tem que atuar, é lógico, nos modificáveis. É onde você tem o que atuar. Os não modificáveis é o quê? É ter consciência que você está ali numa situação de maior incidência de câncer de mama. É o quê? O fato de você ser mulher já é um fator de risco, né, para ter câncer de mama. Acontece em mulheres, 99% em mulheres e 1% em homens. O fato de você estar na quinta e na sexta década de vida, que em termos a idade de maior risco para desenvolver o câncer de mama, também não tem como mudar, são fatores não modificáveis. Tá? E fatores genéticos, se você tem uma história na família, carrega essa história da sua família, onde é prevalente ali o câncer de mama, você já tem esse fator determinante que não é modificável. E os fatores modificáveis é o que nós vamos falar aqui, né? Que seria obesidade, tem como você atuar aí, né? Você não ser obeso, você está atuando aí numa boa alimentação, e sedentarismo, você está fazendo atividade física. E também é o que nós vamos mergulhar nesse universo, que é a questão emocional, que está muito associado. O que eu vejo, Marcelo, né? Como que eu vejo a questão do câncer, né? É compreender que a gente tem um hábito, muita gente foi treinado, né, a ver a doença como um problema. Então a mesma coisa, ver um câncer como um problema. Sendo que a gente pode ter um outro olhar. Então, qual é o sentido biológico, né, da mama? Né? A gente tem a parte glandular, a gente sabe, e a gente tem a parte ductal. Então a gente tem dois tipos de câncer de mama. Os glandulares e os ductais. A gente vê que o mais comum hoje, e acho que você pode até confirmar isso na tua prática, Marcelo, é os ductais. Os ductais são, sei lá, 70%, 75% dos cânceres de mama, eles são muito mais ductais do que glandulares que a gente pode ter. Né? E aí qual é a função biológica da mama? Né? Nutrir. Então, quando eu estou num conflito onde eu tenho uma situação de preocupação, onde eu acho que eu não tenho a capacidade de nutrir, de proteger, de cuidar, que eu já não tenho mais aquela capacidade de cuidar, de nutrir, de proteger, eu vou entrar no conflito emocional que vai ativar ali o meu corpo para tentar, de maneira inconsciente, biológica, né, trazer uma resposta para o que eu acho que eu não sou capaz externamente de fazer. E por isso que eu vou aumentar a produção das glândulas mamárias ali. E os ductos, a nível de arrancaram algo de mim. Então, o que uma mulher de 50, 60 anos muitas vezes vive? Uma situação de arrancamento. Me arrancaram do meu seio familiar. Me tomaram do meu seio familiar. Eu não tenho mais a capacidade de proteger, eu não tenho mais a capacidade de nutrir. Muitas vezes, uma mulher hoje em dia de 50, 60 anos não tem mais aquela visão que a gente via lá atrás da matriarca, que independente da idade, estavam todos ali embaixo das asas daquela matriarca, né, que elas comandavam, que elas davam direcionamento. Então elas ainda estavam direcionando, elas ainda estavam protegendo, elas ainda tinham a preocupação ali. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente vê muitas vezes as mulheres que entram nos 50, 60 anos perdendo a capacidade delas de nutrir, muitas vezes se separando de coisas que são muito importantes para elas. E aí a gente tem todo um contexto por ali. Porque igual você falou, né? A gente, por mais que a gente ergue, eu gosto muito de falar isso até com os meus alunos, Marcelo, por mais que a gente herde uma memória transgeracional da nossa genética ali, né? Por mais que a gente tenha, isso não quer dizer que a gente vai desenvolver o câncer. Então, por mais que a gente faça um exame, fez lá, e foi diagnosticado que você tem lá 80%, 90% de chance de ter câncer de mama. Isso não quer dizer que você vai ter o câncer de mama.
Por quê? Você precisa de um gatilho para ativar aquele gene. Seguinte, essa questão do... Entenda, é muito... A mulher de 50, 60 anos, a gente tem aquela síndrome do ninho vazio, né? Você falou bem, temos assim, a mulher, nesse momento, às vezes, ela não tem mais o controle, né? Ou seja, retira... ela não tem controle sobre os filhos, sobre... realmente ela tem que ressignificar a vida, para ter uma paz mental, né? Ter uma paz e se apegar a outras fases da vida, né? Fechar esse ciclo, né? A gente tem que saber fechar um ciclo e iniciar outro, e não ficar se apegando a ciclos anteriores, né? Que não faz sentido, causa sofrimento, né? Tem que ter esse crescimento pessoal aí, para poder ter essa aceitação de fechar um ciclo e logo se inicia o outro. Em termos de conduta, de alguma intervenção para que essas mulheres, né, que estão, ou ainda vão chegar, as mulheres que estão nos assistindo com essa idade, ou que vão chegar nessa idade, o que a gente poderia estar, assim, orientando, indicando aí, Rodrigo, em termos para a gente, né, evidente para elas não terem essa carga emocional, para que isso não adoeça essas mulheres, né? Que a gente poderia estar assim, seria algo que você, numa sessão sua, onde você identificando uma situação ali, que específico agora, a gente está criando um caso aqui de uma situação de sofrimento de uma cliente, de uma paciente que nos procuram em relação a essa fase que ela tem que se fechar esse ciclo, né, onde ela não tem mais controle sobre aquele lar, né, sobre as pessoas, onde os filhos, por exemplo, vão sair e ter sua vida. O que a gente pode estar fazendo para elas aí? Então, aquela mãe que muitas vezes criou o filho para ela porque ela estava querendo suprimir uma dor que era dela. Entende? Ela precisava ter um norte para sobreviver e deixou de olhar para ela. É muito importante ela voltar a olhar e resgatar ela para isso, para poder sair do sofrimento. Sim. Achei muito interessante. Porque o meu público aí, né, as pessoas que me seguem, a gente vê muitas gestantes e muitas recém-mães, né? Até mesmo, elas vão chegar nessa idade, não desenvolver essa relação doentia, né? Essa relação com os filhos doentios, né? Querer controlar. A gente não controla muita coisa, né? E não é só isso, né? Não é só isso, né, Marcelo? Não é só chegar lá, né, cara? Você falou aí de mãe que é recente. Cara, uma das piores fases que tem, e eu não sou mulher, mas uma das piores fases que tem é o puerbério. Porque a mulher, ela faz a passagem de ser ela, a mulher, para se tornar mãe. E muitas vezes, nesse ato de se tornar mãe, ela acha que ela tem que dar conta do filho, do marido, dela, de tudo, e ela vive naquele sofrimento ali. Então eu pego muitas mulheres, às vezes, Marcelo, que vêm com os filhos recém-nascidos, às vezes, chorando. Cara, eu dou tudo, já fui fazer exame, não tem nenhuma intolerância à lactose, não tem nada, meu filho não para de chorar, não para de chorar. E eu falo muito para ela, o choro deles é o teu choro reprimido. Porque um filho, muitas vezes, ele apresenta alergias porque ele está no conflito de separação. Às vezes a separação daquela própria mulher, de não se reconhecer mais. Qual é o meu papel? Será que meu marido vai gostar de mim? Será que meu marido ainda vai me desejar? O corpo está todo mudado ainda, por mais que perdeu a barriga, ainda não voltou ao corpo que era dela antes. Ela se sente estranha, mas ao mesmo tempo ela tem que dar conta. Ela acha que muitas vezes hoje tem que dar conta de tudo, do trabalho, daquela criança pequena, de algo que é desconhecido para ela naquele momento. Então ela entra no mesmo sofrimento do que a gente vai ver lá na frente. Olha quanto sofrimento emocional que a gente está citando aqui. Sim, e muitas vezes, entende que a mulher nesse momento, olha só como é que é, Marcelo, a mulher nesse momento, que ela está nesse sofrimento, né, ela registra aquilo e vê o filho como a razão daquele sofrimento. Então, quando chega aos 60 anos, 70, que o filho saiu de casa, aquela razão do qual eu modifiquei toda a minha vida, agora não existe mais. E eu já me perdi no meio desse caminho. Por isso que aí eu tenho a síndrome do ninho vazio lá. Então, a mulher não tem que só
resgatar quem ela é lá quando o filho ir embora. E sim quando o filho nasce, ela tem que olhar e entender quem ela é ali, sem abrir mão dela, sabe? Às vezes pedir pro parceiro que tá do lado, ô, amor, eu sei que você tá cansado, mas aqui, dá conta aí durante 20 minutinhos dessa criança aqui, acabei de dar de mamar, dá conta aí, para eu poder cuidar de mim, para eu poder ir ao banheiro, para eu poder tomar o meu banho, para eu poder, sabe, cuidar de mim um pouco e olhar para ela a vida também e entender que o filho não faz parte da vida dela e não é a vida dela. Entende a diferença? O meu filho hoje faz parte de mim. Posso ter objetivos para ajudar, mas ele não é a minha vida. Eu tenho a minha própria vida onde meu filho faz parte de mim, onde o meu parceiro faz parte de mim. E não eu deixar de ser quem eu sou, porque muitas vezes as mulheres vão perdendo essa identidade delas e sofrem. E aí, como conselho, imagina isso, Marcelo, durante 20 anos, 30 anos, quando chegar a 50, 60 anos, é quase que natural falar, cara, o meu estresse emocional está tão grande que dependendo de como eu vou ver, eu vou ter o câncer de mama. Ou eu posso ativar ou desencadear aquele câncer. Seguindo essa situação do câncer de mama, a gente tem também, quais seria, a gente pensando aqui, o que aflige, né? Eu estou vendo porque quando eu vejo o paciente com câncer, é lógico, a gente faz aquela anamnese, né, detalhada, assim, e a gente vê o histórico, né? E na minha prática eu fico vendo, realmente, a gente vê, às vezes, um desequilíbrio nos papéis da vida da pessoa, muito frequente, uma pessoa que tem câncer de mama. E outros papéis, às vezes, também, um sofrimento de um término, de uma relação ali, de um casamento, onde há um sofrimento muito grande, uma desordem ali emocional muito grande, e que causa uma alteração no organismo dela, e que essa mulher está exposta a um risco de desenvolver um câncer, dependendo, lógico, desse grande sofrimento que ela está vivenciando. A gente vê aí a separação, né, como algo que aflige emocionalmente a mulher nessa fase onde ela tem o câncer, né, que seria o mais frequente, que é 50, 60 anos. Eu vejo muito, sabe, Marcelo, dentro dos atendimentos, eu falo muito quando a mulher chega com esse comportamento, que ela está no abismo emocional da força. O abismo emocional é aquilo que muitas vezes te impede de viver aquilo que você gostaria de viver, seja saúde, ter uma saúde ou algo. Né? E o que é o abismo emocional da força? É aquela mulher que ela acha que ela tem que dar conta de tudo, sozinha. E que ela tem que estar sempre em alta performance sozinha. E que hoje a justificativa que ela tem é que o mercado, ele é competitivo e eu preciso ser competitivo. Que eu não posso mais depender. Que eu não posso mais depender de um parceiro, que eu não posso mais pedir ajuda de um parceiro. Então, muitas vezes, quando ela se insere nisso, isso a gente compreender de que não, a gente não precisa ter esse abismo da força, que é justamente o contrário. Que a gente pode pedir ajuda, que a gente pode ir até onde a gente consegue, para que a gente não gere esse. Né? Mas o nível de cobrança, do medo de ser criticada, do medo de não ser aceita, do medo de não ser inserida, né? De que se eu não tenho performance, vão me mandar embora. Ou se eu não tenho alta performance, não vão gostar de mim, vão me abandonar. A gente olha, às vezes, até o nível de exigência, Marcelo, com a própria estética dela. Cara, eu tenho que estar encaixado nesses padrões. Então, eu tenho que ter o corpo perfeito, eu tenho que dar conta de malhar, eu tenho que dar conta de trabalhar, eu tenho que ser bem remunerado, eu tenho que estar andando com o carro top do ano, e tudo isso entrando no abismo da força. Porque ela não pode fraquejar, ela não pode, né, cansar para isso. E aí, muitas vezes, para que a gente saia desse patamar, é preencher esse abismo da força. E a maneira de preencher eu tenho que dar o melhor que eu posso. E não ser o melhor que os outros querem que eu seja. Entende? Para eu não sair da minha identidade.